Olá, bem-vindos ao tema do Job Design e Organização do Trabalho. Como esta imagem bem retrata, a organização do trabalho está no centro da intervenção em gestão de recursos humanos. É o processo inicial-chave que proporciona informação a todos os restantes, desde o planeamento RH, recrutamento e seleção, acolhimento e integração, formação e desenvolvimento, gestão do desempenho ou compensação. Quais são os objetivos esperados para este tema? Em primeiro lugar, explicar quais são os elementos básicos de um programa de análise do trabalho e funções. Em segundo, explicar qual a importância da análise do trabalho para as políticas e práticas de gestão de recursos humanos. Explicar igualmente os métodos de análise do trabalho a que podemos recorrer. Explicar as fases de implementação de um programa de análise de funções e os seus produtos finais. E, por fim, um dos resultados esperados deste programa é que sejam capazes de elaborar um descritivo de funções, efetuando inicialmente a análise da função respectiva. Qual é o entendimento, qual é a importância que este tema tem recebido ao longo do tempo? Vamos ver dois textos. O primeiro da Adam Smith, onde ele reporta a importância da organização do trabalho para aumentar a eficiência na produção de alfinetes, 48 mil alfinetes em vez de 200. Sugiro que não tentem isto em casa, naturalmente, mas Adam Smith diz que um trabalhador não qualificado, trabalhando sozinho, dificilmente consegue produzir um alfinete por dia, como bem sabemos. A decomposição da produção de um alfinete tem cerca de 18 tarefas distintas e a distribuição dessas tarefas por 10 homens, cada um executando uma ou duas tarefas, consegue-se produzir até 48 mil alfinetes por dia, em vez dos 200 que seriam produzidos se cada um dos 10 homens trabalhasse de modo independente. Portanto, o que este texto revela é a importância atribuída ao trabalho, a importância atribuída ao conhecimento do processo de transformação e, portanto, ao job design, ou seja, à configuração do trabalho de forma a aumentar a eficiência, portanto, a aumentar a produção. Temos um outro texto igualmente antigo, do Henry Ford, a propósito da construção do Ford T. Eu peço desculpa às pessoas mais sensíveis, mas de facto o objetivo deste texto é não só ressaltar a importância da organização do trabalho à época, como evidenciar também a importância atribuída à constituição de postos de trabalho, à oferta de trabalho que pudesse ser executada por pessoas com limitações físicas e ou psicológicas. Então diz-nos Henry Ford, das 7.882 operações necessárias para construir um Ford T, 949 exigiam homens fortes, fisicamente capazes e praticamente perfeitos do ponto de vista físico. 3.338 requeriam homens com um físico normal. Quase tudo o resto podia ser executado por mulheres ou crianças mais velhas. Verificamos que 670 operações podem ser feitas por homens sem pernas, 2.637 por homens só com uma perna, 2 por homens sem braços, 715 por homens com um só braço e 10 por cegos. Portanto, com estes dois textos é possível ilustrar a importância que a organização do trabalho teve e continua a ter do ponto de vista da produção industrial e, atualmente, também na área dos serviços. O de que falamos quando nos referimos à análise de funções. De uma forma simples, a análise de funções refere-se ao estudo e à descrição do trabalho realizado pelos titulares, ou seja, pelas pessoas que efetuam o trabalho, de uma ou várias funções numa organização, compreendendo a análise do que é feito, como é feito e em que contexto. A análise de funções está, portanto, na origem da informação básica para qualquer sistema de gestão de recursos humanos. Ainda que possam não existir descrições de funções de uma forma sistemática em todas as organizações, a informação que lhe está subjacente é fundamental à gestão e à gestão das pessoas, porque permite conhecer o processo de transformação na nossa organização, permite saber quais são as variáveis críticas de sucesso no nosso negócio e tem naturalmente impacto na gestão de recursos humanos. Porquê? Porque, na verdade, é a análise de funções
que permite identificar as habilitações, conhecimentos e competências necessárias à execução de trabalho, o que será depois determinante para atrair, selecionar, formar, desenvolver e reter as pessoas necessárias para a organização. Portanto, de uma forma mais complexa, pode definir-se como um processo sistemático porque não é aleatório, pressupõe que se cumpram certas regras e procedimentos, e estruturado, de recolher e organizar a informação sobre as tarefas e operações e, eu diria, responsabilidades associadas a alguém, a uma pessoa ou grupo que exerce determinadas funções dentro de uma organização. Podemos agora ver uma ilustração da organização de trabalho de uma forma bastante apetitosa e, portanto, podemos compreender não só como se faz chocolate, como observar as tarefas, as operações, as pequenas regras de eficiência que são utilizadas pelas operadoras que observamos neste filme. Bom filme! De vários formatos e sabores, é quase impossível resistir. Mesmo quando se diz não gosto muito de doces, os bombons são de fazer crescer água na boca. Para o verdadeiro apreciador, o assunto é mais sério. Sabe distingui-los e reconhece a diferença quando o segredo está bem guardado. E é aqui que tudo começa, onde cada uma destas doçuras é trabalhada como uma obra de arte. A matéria-prima chega da Bélgica em sacas. Em média, são despejados nestes recipientes 400 a 450 kg de chocolate bruto todos os dias. Negro, de leite e branco, estas pepitas derretem até à temperatura ótima para trabalhar o chocolate. Diz quem sabe que a temperatura é uma das almas do negócio. Daqui saem para todas as utilizações que lhe queiramos dar, ou diretamente para as formas dos bombons simples, ou para os recipientes, onde são adicionados outros ingredientes que dão diferentes sabores a uma variedade grande destas miniaturas. Por dia, são fabricados aqui, manualmente, cerca de 35 mil bombons. É à temperatura ideal que são preenchidas estas formas. Os bombons mais complexos são cheios à mão e têm sempre uma surpresa incorporada. Depois de cheias e empilhadas, as formas são transportadas para os frigoríficos gigantes, onde fazem companhia a outros tantos tabuleiros com múltiplas qualidades de bombons, cada um com um tempo de conservação próprio. Terminado o período de conservação, segue-se a embalagem, com todo o cuidado de quem embrulha um presente. No final, é só saborear. Verdadeiras delícias, portanto, o que revela que a organização de trabalho, dependendo da natureza do negócio, pode ser até uma atividade bastante entusiasmante. Quais são então os objetivos e as utilizações da análise de funções? Ao corresponder ao sistema de informação básico, portanto, ao proporcionar a informação que depois iremos utilizar nas restantes atividades RH, a análise de funções permite dar um suporte fundamental ao planeamento de recursos humanos. Por exemplo, se quiséssemos na fábrica que observamos duplicar a capacidade de produção de bombons, teríamos que considerar que funções são diretamente afetadas por esse aumento de capacidade e, portanto, isso iria traduzir-se no aumento de quantas pessoas, portanto, quantos novos titulares teríamos que selecionar.
Obviamente que a análise de funções tem tradução também no recrutamento e seleção, porque ao determinar qual é o perfil de características, ou seja, quais são as competências mínimas necessárias ao titular das funções, isso proporciona a informação base que nos permite mais facilmente recrutar e selecionar esses titulares. A análise de funções tem também implicações ou utilizações para a avaliação de desempenho. Ao identificar as tarefas, os deveres e as responsabilidades, como por exemplo observamos no filme, estas informações servem depois de referência para avaliar o desempenho, quer das pessoas que já trabalham connosco há muito tempo, quer das novas admissões e, portanto, serve de referencial para uma apreciação do desempenho. Serve igualmente como guia para determinar quais são os conteúdos ou quais são as competências que terão que ser desenvolvidas através da formação, tendo em conta ou tendo por objetivo melhorar o desempenho da nossa unidade. Obviamente que a análise de funções permite também estabelecer ou conhecer a hierarquia de funções da organização, das funções mais simples até às funções mais complexas, permite associar funções pela semelhança de conteúdos ou pela semelhança de competências que exigem e, portanto, ajudam a traçar um percurso de desenvolvimento dentro da organização. Permite-nos, por exemplo, perceber que dentro da área da produção há funções que têm similaridades entre si e, portanto, podemos fazer evoluir os titulares dessas funções e, portanto, proporcionar-lhes oportunidades de desenvolvimento de carreira dentro da organização. Por fim, a análise de funções serve também fins de compensação ou de retribuição, se quiserem, porque ao permitir conhecer o trabalho tal qual ele é feito e as suas exigências, permite-nos ter ideias mais claras sobre o modo como deveremos remunerar os titulares das funções, sobretudo podendo fazer distinções ou não entre aqueles que exercem funções de maior e menor complexidade. Portanto, como vimos, temos a análise de funções a suportar todos os processos de gestão de recursos humanos que veremos neste programa. Outras aplicações da análise de funções. Eu diria esta é porventura a organização de trabalho e a mudança de que falaremos a seguir. O principal resultado de encetar um processo de análise de trabalho e análise de funções. Porquê? Porque, como observamos no filme, a observação do filme dá-nos pistas, coloca-nos interrogações. Uma delas será porque é que observamos apenas senhoras a exercer as funções? Que características é que estarão associadas ao género que possam ser importantes para o exercício, para o bom exercício das funções observadas no filme? Portanto, a análise de funções permite conhecer o que é feito, como é que é feito e em contexto, o que permite naturalmente introduzir melhorias na execução do trabalho, otimizações e, portanto, tem um efeito que vai muito para além do caráter da descrição propriamente dita e de um papel meramente descritivo. A análise de funções tem igualmente implicações do ponto de vista da ergonomia, ou seja, ao observarmos as condições de trabalho, verificamos que as senhoras tinham um traje próprio, algumas senhoras utilizavam luvas, outras não. Portanto, permite-nos conhecer quais são as condições físicas e psicológicas da realização do trabalho. Observamos, por exemplo, no filme que uma das senhoras entra nas grandes câmaras frigoríficas, o que dá pistas sobre procedimentos, regras mínimas de segurança e de proteção que não só aumentam a eficiência do trabalho, como protegem os trabalhadores. Portanto, a análise de funções é um ponto de partida essencial para introduzir melhorias nas condições de execução de trabalho. Obviamente que com isto consegue-se que a análise de funções tenha por si só um poder motivacional. Porquê? Porque normalmente os titulares das funções são envolvidos no processo, estão a ser observados, revela-se interesse pelo trabalho que fazem e, portanto, habitualmente as pessoas contribuem neste esforço de análise do trabalho que fazem, contribuindo muitas vezes com sugestões valiosas, não apenas para melhorar a execução das tarefas, como para aumentar a autonomia, a variedade das tarefas e, portanto, com isso conseguindo aumentar o poder motivacional do trabalho para os titulares.
Por fim, como referi anteriormente, a análise de funções tem um poder de agilizar mudanças nas organizações. Porquê? Porque, obviamente, ninguém rejeita uma ideia se a considerar sua, porque quando há um envolvimento dos titulares numa uma discussão, digamos assim, uma apreciação do trabalho que fazem, como o fazem e por que razão o fazem de uma determinada maneira, as pessoas naturalmente não resistem em propor sugestões de melhoria e, portanto, isto conduz a uma mudança organizacional quase sempre. Portanto, estes são outras aplicações da análise funcional bastante positivas. Qual é então a informação que é necessária à análise de funções? Por onde começamos? Será esta a pergunta. A primeira rúbrica que temos que considerar é a identificação da função, ou seja, o título habitual dado à função e quem é ou quem são os titulares, ou seja, quem são as pessoas que exercem essa função com regularidade. Segundo a informação, o enquadramento organizativo, ou seja, a estrutura onde se insere a função. De que negócio faz parte, de que estabelecimento ou que unidade faz parte, em que departamento. Vimos funções anteriormente da área da produção, poderíamos ter observado funções da área comercial ou administrativa, e depois o reporte hierárquico ou funcional e os reportes diretos. O reporte hierárquico corresponde à função à qual a função que estamos a descrever reporta. E os reportes diretos correspondem às funções subordinadas dessa função. Por exemplo, se estivéssemos a analisar a função de um diretor comercial, habitualmente a função do diretor comercial reporta hierarquicamente ao Conselho de Administração, funcionalmente ao membro do Conselho de Administração que tem o pelouro da área comercial e tem como reportes diretos várias funções comerciais, como vendedores, promotores, etc. É isto que se entende, então, por enquadramento organizativo. Missão. A missão é uma outra rúbrica importante na análise de funções, corresponde a um parágrafo descritivo, genérico, que define para que serve a função. Em bom rigor, qual a razão última de existir, qual é a contribuição última desta função para o negócio e, portanto, para a organização. Outra rúbrica, e portanto nós, se repararem, estamos a ir detalhando a função, corresponde às responsabilidades principais sobre ativos tangíveis e intangíveis, sobre pessoas, sobre informação. Por exemplo, observamos no filme que as titulares que observamos tinham responsabilidades não apenas pela matéria-prima, como já pelo produto acabado e o produto em processo de transformação, como também pelos equipamentos e pelos acessórios utilizados. Portanto, aquelas funções, sendo funções operativas, tinham responsabilidades sobre diversos ativos tangíveis. Atividades principais e a respectiva finalidade. Isto corresponde ao coração do descritivo de funções. É aqui que nós descrevemos o que é feito, e para que objetivo parcial ou para atingir que finalidade. Temos ainda uma rúbrica importante que são os indicadores de desempenho, quase sempre indicadores de natureza económica e de magnitude anual. Por exemplo, o volume de vendas é, no geral, um indicador económico utilizado para as funções na área comercial. Obviamente que um vendedor não tem um impacto direto e uma responsabilidade total sobre o volume de vendas da organização, mas naturalmente que essa função contribui para este indicador. Condições ambientais. Esta rúbrica é muito comum nas descrições de funções na área industrial e ou em áreas de penosidade ou de perigosidade, ao descrever quais são as condições físicas e psicológicas sob as quais o trabalho está a ser realizado, nomeadamente regime de turnos, a incidência de agressores, por exemplo, são alguns dos aspectos que aparecem mencionados nas descrições de funções. Por fim, requisitos do titular da função. É quase sempre um parágrafo final que resulta de uma apreciação do analista. O analista é a pessoa que elabora a descrição de funções
sobre os conhecimentos, aptidões e competências, sejam elas sociais ou personalísticas, associadas ao titular ou, se quiserem, exigidas ao titular da função que se descreveu. Nem sempre os requisitos do titular são de facto aqueles que o titular atual possui. Às vezes os titulares são menos qualificados que o exigível, outras vezes são mais que o exigível. Estes requisitos do titular resultam de uma apreciação das condições mínimas necessárias para um desempenho regular na função. Aqui temos um slide que podem encontrar no nosso manual de referência, que classifica os métodos de recolha de informação para a análise de funções. Portanto, existe uma profusão de metodologias, algumas mais, outras menos conhecidas, que relacionam que se podem organizar como metodologias específicas à função versus metodologias mais padronizadas, aplicadas a funções indistintamente, ou metodologias mais orientadas para detectar as características do trabalhador versus metodologias mais orientadas para o trabalho. No primeiro quadrante temos os inventários ocupacionais que focam sobretudo quais são as competências dos titulares das funções. As competências associadas à função da enfermagem, por exemplo, as competências associadas à função de direção comercial. Portanto, temos aqui neste quadrante algumas metodologias destas. No segundo quadrante, portanto, metodologias mais orientadas para o trabalho e padronizadas, temos, por exemplo, a famosa Classificação Nacional das Profissões, que contém descrições relativamente genéricas das várias profissões e das suas áreas de intervenção. Entre as metodologias mais específicas à função, temos, por exemplo, duas: estudos de tempos e movimentos, anteriormente estudos de tempos e métodos, muito comum na área industrial, onde se cronometravam as diversas tarefas, as várias operações e, portanto, se procuravam ganhar eficiência, treinando os titulares das funções a uma execução mais rápida e mais eficiente. Um outro método é o método dos incidentes críticos. Este é especialmente utilizado também na área da indústria ou em serviços onde o risco do erro tem consequência, o erro tem consequências graves. Analisam-se situações atípicas, portanto, não previstas no processo regular de transformação e procura-se determinar qual a melhor organização do trabalho para prevenir essas situações. Chamamos a isto o método dos incidentes críticos. Por fim, nos métodos orientados para o trabalhador específicos à função, temos a análise dos elementos do trabalho ou a análise do trabalho cognitivo, mais utilizado para funções de natureza mais complexa, como temos atualmente. Quais são as fontes de informação para a análise de funções? Como é que podemos, de facto, encetar esta análise do trabalho e obter um retrato preciso do trabalho tal qual está a ser feito? A primeira fonte de informação é o titular ou os titulares da função. As pessoas colaboram, habitualmente são muito colaborantes e, portanto, apreciam descrever o trabalho que fazem. Isto pode ser, a recolha da informação pode ser feita por autodescrição, pedindo à pessoa que descreva as suas principais atribuições. Podemos observar o trabalho, um pouco como vimos no filme, e podemos entrevistar diversos titulares sobre cada uma das rúbricas que vimos anteriormente. Portanto, indicadores de desempenho, responsabilidades, finalidades, etc. Eu diria que é uma boa prática combinar diversas fontes de informação para não ficarmos com uma visão parcelar da função e, portanto, uma descrição de funções que fosse enviesada. Porquê? Os titulares das funções são geralmente muito diferentes. Há titulares muito tímidos e, portanto, que tendem a subvalorizar e até esquecer áreas importantes de responsabilidade, enquanto outros tendem a sobrevalorizá-las. Portanto, é uma boa prática do analista combinar fontes de informação e uma dessas fontes de informação adicional é a chefia direta, que também pode ser observada, entrevistada ou podemos
pura e simplesmente pedir à chefia direta que leia e reveja o conteúdo escrito da função numa descrição de funções. O analista é normalmente um profissional experiente na análise e descrição de funções que combina estas diferentes fontes para conseguir obter um retrato tão preciso quanto possível e tão completo do trabalho tal qual ele está a ser feito neste momento na organização. Quais são os resultados da análise de funções? O primeiro dos resultados esperados é um documento ao qual damos o nome de descritivo de funções. É uma descrição, é um retrato razoavelmente minucioso do que é feito, como é que é feito, com que enquadramento organizativo, digamos assim. Um segundo resultado da análise de funções são as especificações de funções. No geral, esta secção também se inclui no descritivo de funções e é onde se estabelece, onde se descreve quais são as capacidades, conhecimentos e aptidões necessários para um exercício satisfatório da função. Um outro resultado esperado, quando se reúnem estas informações todas, quando se obtêm os descritivos de funções, é possível perceber que há um conjunto de funções que têm uma relação de proximidade entre si bastante maior. Chamamos a isto de categorias de funções, agrupamentos de famílias de funções, com base nas suas semelhanças. Por exemplo, temos a categoria das funções comerciais, a categoria das funções de produção, etc. A qualificação de funções. A qualificação de funções é um resultado da análise de funções que exige ainda algum trabalho e corresponde à comparação sistemática do conteúdo escrito das funções ao longo de um conjunto de critérios que são similares. Ou seja, vamos comparar as funções do ponto de vista das suas exigências de conhecimento, de resolução de problemas e responsabilidade. E esta comparação sistemática das funções entre si, com base em critérios que são comuns, permite-nos qualificar funções, ou seja, permite-se obter uma hierarquia do contributo das funções para a organização, desde as funções mais simples até às funções mais complexas e, portanto, com um contributo superior. A análise de funções e, portanto, este trabalho, desde logo de qualificação de funções, permite-nos com outra facilidade obter mapas de competências. O que são mapas de competências? Na verdade, são as conclusões a que podemos chegar depois de ter efetuado esta análise de trabalho, que é uma descrição de quais são as competências fundamentais que estão comuns a todas as funções e quais aquelas que são específicas e que são necessárias a uma boa consecução do processo de transformação e, portanto, ao atingimento dos objetivos desta organização onde estamos a fazer a análise de funções. Portanto, recomendo que consultem no Moodle os diversos materiais de suporte para efetuarem a descrição de funções e, portanto, esse é um dos resultados esperados, ou seja, que sejam capazes de analisar uma função num determinado contexto organizacional e daí extrair a informação necessária para uma descrição de funções. Imaginemos que iríamos implementar um programa de análise do trabalho e análise de funções na fábrica de chocolate, que observamos no filme. Quais eram as fases? A primeira fase seria uma discussão com a administração para determinar quais eram as finalidades do programa, ou seja, porquê que iríamos analisar o trabalho, para que finalidade e que funções ou que áreas da organização é que iríamos analisar. E, portanto, as finalidades podiam ser múltiplas, ou para a introdução de melhorias operativas, ou para a introdução de melhorias ergonómicas, ou para conhecer em mais detalhe funções ou áreas de ineficiência, portanto, introduzir aí mudanças, ou para efeitos de gestão de recursos humanos, etc. Portanto, a primeira etapa seria estabelecer os objetivos do nosso programa. A segunda seria o planeamento, ou seja, quem é que vai fazer a análise de trabalho, como é que vamos fazê-lo, que funções é que vão ser consideradas dentro da organização, que titulares é que vão ser entrevistados, observados e quando faríamos isso.
Uma terceira etapa seria a preparação do material, dos analistas, se viéssemos a recorrer a externos à organização e, portanto, definindo aí um orçamento e um calendário para o programa. Não esquecendo que a comunicação interna é importante porque os titulares são necessariamente afetados por um processo destes, ou porque os vamos observar ou porque os vamos entrevistar, e, portanto, é fundamental dar a informação correta às pessoas, explicando o que vamos fazer e a razão pela qual estamos interessados em analisar o trabalho que fazem. Uma fase importante é a da execução, a fase de recolha de dados propriamente dita, triagem desses dados e sistematização dos mesmos em redações de descrições de funções que sigam uma estrutura similar e, portanto, que reportem um retrato preciso do trabalho tal qual ele está a ser executado na organização. Uma questão importante de um programa deste tipo é o registro. Como é que vamos fazer o registro e o uso posterior de toda esta informação? Esta é uma questão que envolve muitas vezes o registro informático para permitir que os dados recolhidos numa primeira fase, a primeira vez que fazemos um processo de análise de trabalho, fique disponível para atualizações futuras e fique disponível proporcionando informação que serve de input aos restantes processos de gestão de recursos humanos. Atualizações futuras, esta é uma questão muito pertinente quando se fala em análise do trabalho e descrição de funções, porque as nossas organizações estão em permanente mudança. É comum terminarmos um programa de análise de funções e ter havido mudanças, não apenas nos titulares, como no nome atribuído às funções, como tenha mesmo havido novas funções que entretanto se criaram e, portanto, esta mudança organizacional tem que ter tradução na análise de funções, sob pena de que o retrato que fizemos fique muito rapidamente desatualizado. Muitas empresas, como se diz, atualizam os descritivos de funções pelo menos uma vez por ano, pedindo a colaboração da chefia e dos titulares durante o processo de avaliação de desempenho, onde ambos em conjunto revêem o descritivo das funções e, portanto, o atualizam, alteram aquilo que tenha sofrido mudanças no decurso do ano. Competências em vez de funções. Alguns talvez já tenham ouvido falar disto. Muitas empresas dizem ter um modelo de gestão por competências e, portanto, esta é uma questão que tem trazido uma enorme discussão, não só entre os profissionais de recursos humanos, como entre os gestores. É a ideia confirmada pelos factos de que, de facto, as organizações não são imutáveis, portanto, estão em processo de transformação permanente. Cada vez mais é difícil identificar áreas de atuação específicas confinadas, portanto, a noção de posto de trabalho, ou travail posté, em que ao indivíduo é atribuído um conjunto de tarefas muito precisas e que mantém-se a executá-las durante muito tempo, é uma ideia em desuso, mesmo em organizações de tipo industrial, e, portanto, cada vez mais se sabe que as organizações precisam de colaboradores com competências diversas e precisam que estejam em permanente desenvolvimento dessas competências. Ora, estas exigências contraria a visão estática que é proporcionada pelas descrições de funções. Acresce a isto algum ceticismo por parte da gestão que receia que a existência de descrição de funções possa servir de argumento para que os titulares refiram: eu não faço isso que me está a pedir porque não faz parte das minhas atribuições, não está no meu descritivo de funções. E assim há a tendência para que os gestores prefiram modelos de competências em vez de descrições de funções. Em bom rigor, eu diria que esta é uma questão mais, é uma discussão mais de forma do que de fundo, porque não é possível desenvolvermos modelos baseados em competências sem sabermos muito bem o trabalho que é executado na nossa organização e, portanto, sem termos efetuado esta job design e, portanto, esta análise do trabalho.
A origem dos atuais modelos baseados em competências podemos atribuí-la a McClellan, portanto já estamos a falar dos anos 70 do século passado, em que o autor dizia que os tradicionais testes de inteligência e de aptidão académica não são suficientes para prever o sucesso no trabalho. É necessário criar um perfil de competências e um perfil de competências que inclua não apenas as características de inteligência e de aptidões, mas as qualidades pessoais, as motivações, as características comportamentais que distinguem os melhores desempenhos num grupo profissional dos restantes. Desde então, os trabalhos de Boyatzi, Spencer e Ulrich vieram reforçar esta abordagem baseada nas competências. Competências são, então, as características desejadas em todos os titulares de uma função, que envolvem capacidades, conhecimentos e aptidões. Podemos falar aqui, por exemplo, das competências associadas à profissão de enfermeiro. Portanto, há todo um conjunto de capacidades, conhecimentos e aptidões que serão desejadas nestes profissionais. Podemos fazer a distinção entre competências genéricas, que são as competências desejáveis em todos os profissionais da área da enfermagem, independentemente do serviço onde se situem, e, portanto, ou da organização, são competências transversais, digamos assim. E depois temos as competências específicas, que seriam uma combinação de conhecimentos, habilidades e capacidades que estão mais associados ao serviço, ao papel que um indivíduo desempenha numa determinada organização. A mesma distinção é pertinente quando fazemos uma análise de competências, por exemplo, na nossa fábrica de chocolate. Podemos fazer a distinção entre as competências que são genéricas, ou seja, que são desejadas em todas as pessoas que trabalham na nossa organização, estejam elas a trabalhar na área de produção ou na área comercial ou na área administrativa. Portanto, há competências associadas a aptidões ou capacidades, e depois há as competências específicas, que são aquelas que resultam do exercício de um cargo em particular. Mas, como facilmente compreendem da análise destes conceitos, é virtualmente impossível fazer uma análise de competências sem ter feito anteriormente uma análise de trabalho e, portanto, sem se compreender muito bem a natureza do negócio e, portanto, a natureza do processo de transformação. Portanto, a discussão entre análise de funções ou análise de competências é, como dizia, mais uma questão de forma do que uma questão de fundo. Como identificar competências relevantes para o desempenho? Portanto, uma das formas que se tem seguido é procurar observar os comportamentos que distinguem os melhores profissionais dos restantes. E, portanto, esses comportamentos onde claramente denunciar competências que lhes estão na sua base e, portanto, competências que são relevantes para o desempenho na profissão. Exemplos de metodologias. Como vemos aqui nesta listagem, as metodologias são em tudo idênticas às metodologias utilizadas para fazer a análise de trabalho. E eu reforço esta ideia. Não é possível identificar as competências relevantes para o desempenho sem conhecer primeiro muito bem o trabalho tal qual ele está a ser realizado no momento em que fazemos esta identificação. Em síntese, para que servem os modelos de competências? As utilizações dos modelos de competências são em tudo similares à da análise de trabalho. Portanto, suportam processos de seleção, avaliação de desempenho, critérios de compensação, servem de base para a gestão de carreiras e são um meio de difusão dos valores culturais da organização, porque quando nós definimos quais são as competências genéricas, na verdade estamos a estabelecer quais são as prioridades comportamentais para os nossos colaboradores. No ecrã aparece-vos um símbolo da Rolls-Royce, um pouco para metaforicamente dizer que os modelos de competências são ainda mais exigentes, mais caros, mais difíceis de implementar que os descritivos de funções, porque de facto, para que sejam efetivos, as competências exigem uma atualização permanente e, portanto, uma revisão permanente em função da estratégia do negócio e da organização. Se a nossa organização diz que quer internacionalizar e vender chocolates aos belgas, de quem compra a matéria-prima, como vimos no filme, isso pressupõe que toda a equipa, que todas as pessoas que trabalham na organização desenvolvam um conjunto de competências que são competências transversais ou genéricas.
que têm que estar alicerçadas, que têm que contribuir para a consecução desta estratégia. Portanto, servem de suporte à gestão. Obviamente que se a estratégia do negócio for revista, as competências terão igualmente que ser revistas. E, portanto, daqui esta metáfora ao Rolls-Royce para explicar que um modelo de gestão mais robusto é também ele mais exigente do ponto de vista da sua manutenção. E pronto, ficamos por aqui hoje quanto à organização. Muito obrigada!